É isso aí, senhores, diretamente do Rio Grande do Sul, capital do Brasil, diretamente do estúdio da Autopapo, minha amiga Soraya, da Concept, e todo o time aí de bastidores, Paulinho e companhia. Para mim é um privilégio muito grande estar participando deste podcast virtual, porque eu estou diretamente de São Paulo e você do Rio Grande do Sul. Soraya, que prazer, que honra você ter disponibilizado esse tempo aí para poder falar com a gente. Jason, a gente que agradece. Eu, como especialista da reparação, né, por um convite da própria revista, também fico muito feliz da gente poder estar junto. E você sabe que essa caminhada em conjunto para ambas das empresas só engrandece realmente quem precisa do assunto, que é o nosso reparador automotivo. Então, também fico orgulhosa pelo convite, mas te confesso que estou aqui suando com um pouco de medo do que vai vir, né? Porque quem está nos bastidores não sabe o que acontece. Normalmente, quando a gente vai fazer um podcast, a gente faz uma brifada dos assuntos. E nesse caso, não, eu vou ser assim, surpreendida em 100% das perguntas. Então, eu tô aqui, ó, suada. Vamos ver se eu relaxo durante o podcast, mas vamos ver o que vai vir pela frente. Pedreira, eu acho. Você sabe que os especialistas da reparação, eles têm essa vantagem, porque eles não precisam de um roteiro, porque eles já vivem isso. Aquilo que vão falar nada mais é daquilo que é o dia a dia de vocês, e por isso vocês, junto com a revista Reparação Automotiva, nós temos o orgulho de colocar vocês, né, de estar com vocês no time dos especialistas, e para a gente é um privilégio muito grande. Mas como especialista, a régua é muito alta. Então, seria quase que um sacrilégio eu não aproveitar de toda essa qualidade da informação que vocês têm, viu? Então, vamos embora, amigo. Dessa é pedreira que é contigo mesmo. Legal. Ó, por que nós conversamos nos bastidores? A única conversa que nós tivemos foi: eu quero fazer uma série para os mecânicos a respeito de pós-venda. Isso, eu confesso que nos bastidores aqui, alguns bate-papos que eu fiz, surgiram algumas dúvidas que eu gostaria de passar para vocês e também colocar uma pitadinha aí de provocação para a gente poder refletir da melhor maneira possível. E eu entendo que vocês são as pessoas, vocês que eu digo Concept, o time todo, são as pessoas mais capacitadas hoje do segmento automotivo para nos ajudar aí a passar esse conteúdo, tá? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: fazer um pós-venda, já que quem procura a oficina é o dono do carro que está frustrado porque o carro quebrou. Não seria mais ou menos assim? Eu vou num pronto-socorro com uma dor, de repente a pessoa vai lá, me dá injeção, deixa eu no sono 2 horas, eu saio de lá drogado, maluco, e depois a enfermeira de 2 dias liga para mim para saber se está tudo bem. Eu ia ficar, eu não sei como é que eu ia ficar. Eu estou fazendo esse paralelo porque é a mesma dor da quebra do carro, ou parecido, vamos dizer assim, né? A pessoa, pô, quebrou o carro, gastou uma grana, gastou o que não devia, e depois vai uma atendente da oficina e diz o seguinte: o seu carro está tudo bem? Eu ia falar: meu, não me lembro do carro. A mesma coisa no hospital, não me lembro da dor que eu passei. Como fazer isso efetivamente? A tua comparação foi muito pertinente, ela é muito pertinente. A grande diferença entre um hospital e uma oficina é que quando um paciente vai no hospital e ele sai de lá, fica a cargo desse paciente tomar os remédios, fazer a prescrição médica, tomar todas as medidas prescritas na documentação que o médico entregou. E aí já começa a grande diferença. Quando o proprietário sai da oficina com o veículo dele, a obrigação de cumprir todas as regras aconteceu debaixo do capô, como você mesmo gosta de falar debaixo do chapéu do mecânico, mas não é, debaixo do capô.
E a pessoa, e a única pessoa, e a total pessoa, e a capacitada para resolver essa questão é o próprio mecânico. E aí que tá. Se ele não está colaborando, não está partilhando, diferente de um hospital onde depende de uma parte do especialista, que é o médico, e depende de uma parte da pessoa que está precisando se sarar o resultado, quando tudo é do lado dele, cabe a ele a saber de forma neutra, e aí é o mais importante, o que foi feito e como ficou esse paciente. Então, essa, para mim, já é a grande diferença entre um médico, que também, né, precisa saber como é que ficou esse paciente, muitas vezes ele não faz, porque ele entende que se o paciente não tem a responsabilidade ou não teve de tomar os remédios, quem é ele? Ele dá um pré-diagnóstico para a medicação. Aí que tá. Na medicina, quando o paciente não fica bom, o que ele faz? Ele retorna. Mas aquele médico que realmente cuida do paciente, ele normalmente marca a consulta do quê? Da revisão. Então, tudo é como se a gente pudesse arrastar isso numa linha do tempo, trazer isso tudo para a linha presente. Tudo, no caso da oficina, passa a ser responsabilidade da oficina. Estamos falando de uma questão de segurança, não só da vida desse motorista, mas também para a vida de todas as pessoas que estão dentro desse veículo. E falo mais, Jason, também das outras pessoas que trafegam na estrada, dentro da cidade, que vão, de certa forma, passar por esse veículo que poderia estar com problema ou não. Então, passa a ser responsabilidade de todo mundo. Acho que essa é a grande diferença já entre uma coisa e outra. Então, pelo que você está falando, o pós-venda, ele deixa de ser algo de proforma. Ele é algo essencial no dia a dia da oficina? Depende. Vou falar como marketing mesmo, tá? Ele depende. Se essa oficina busca excelência, é uma obrigatoriedade. Se a oficina busca só realizar o atendimento desse cliente e ir embora, ok. Para oficinas que buscam entregar valor, que é muito diferente de preço, um pós-venda, ele é obrigatório. Porque é nesse momento que você mede a capacidade do seu time, tanto na entrada quanto na saída. E olha que quando a gente fala de pós-vendas, Jason, você sabe que no nosso caso a gente não faz NPS, que é um assunto para um outro podcast. A gente hoje faz um pós-venda de escuta humanizada, 100% real, com uma atendente do outro lado da linha. Via WhatsApp, usando a plataforma oficial do WhatsApp. Então, ele é real. Quando a gente fala pós-venda, às vezes a gente deixa isso muito leve, solto, falando que é só da escuta. No nosso caso, quando a gente fala de pós-venda, é a tratativa do bem-estar como um todo. É saber quando esse cliente chega, ele tem boas-vindas, saber como foi, de acordo com uma necessidade de tempo, a experiência dele passando pela sua oficina, depois de chamar ele para fazer a revisão, que é a manutenção preventiva. E esse processo mantém vivo a cadeia dessa oficina que realmente precisa se posicionar diferente no mercado. Para quem quer uma oficina diferente, esse é o caminho. O que eu fico pensando é assim, ó, eu estou falando com o incrédulo agora, tá? Com aquele cara que não acredita no pós-venda, porque o cara, ele já está com a oficina cheia, ele já desempenha um bom papel e ele acredita que o pós-venda é a boa entrega de um serviço e o serviço não retorna. Para esses caras, existem assim um caso ou um passo a passo que ele sinta a diferença do dia a dia da oficina mecânica e entenda o porquê do pós-venda? A primeira coisa que eu gostaria de desmistificar até o que você está falando, independente se é oficina ou não, quando a gente entende como empresa que a gente está bom o suficiente, aí já mora um grande problema. Independente do tamanho da organização. A empresa ela tem que se olhar, e esse olhar não pode ser dela, tem que ser do outro. E colocar isso em xeque o tempo todo. Porque senão ela
ela para. E o cara que está parado, ele deixa de crescer. E o cara que não se olha, ele também está estagnado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te falar, que eu vejo que é como muito importante. Assim como você falou, a oficina cheia não tem nada a ver com rentabilidade, também muito diferente de resultado. Às vezes, a gente pega uma oficina muito cheia de carros, de problema, sem valor, sem resultado no bolso. Aparentemente, os olhos enxergam uma oficina cheia de veículos, mas resultado que é bom e dinheiro no bolso é muito difícil. E a gente está caminhando para uma era onde muitas coisas vão levar a culminar onde? Na mão de obra, que está cada vez mais escassa. E se ele não conseguir reter também os colaboradores dele, ele também vai ter problema. E aí você deve estar se perguntando por que eu entrei nesse assunto de uma pergunta que pode parecer nada a ver que você me fez, né? Porque a quantidade de veículos está ligada diretamente ao problema que às vezes essa oficina tem. Porque se ele consegue se rentabilizar melhor com o número de veículos menor, essa equipe ela trabalha mais amigavelmente, eu acho que a palavra correta é essa, mais interação, tem a capacidade de se comunicar melhor, tem como, inclusive, entregar o melhor resultado para esse cliente, se capitalizar melhor. Então, muitas vezes, as coisas não estão ligadas à quantidade. E aí a gente esquece disso, né? Porque a gente vive pelos sentidos, né? Somos humanos, né? Então, a visão mostra para a gente, muitas vezes, que o que é cheio, o que é lotado é bom. E nem sempre é resultado no bolso. Boa. Na prática, Tom, você deve já ter participado e ter visto a mudança do antes e o depois, né? E eu queria que se você pudesse compartilhar aí, porque justamente essa série, ela fala sobre isso. Esse primeiro episódio é para falar sobre o pós-venda na oficina, a importância. E aí o próximo episódio que nós vamos gravar também, eu queria falar um pouco sobre como ganhar dinheiro com pós-venda. E que eu acho que isso daí é uma outra lição que nós devemos aprender, a servir na hora que deve ser feita ou na maneira como deve ser feita para poder conquistar o cliente. E depois nós temos aí uma outra que é sobre a digitalização, como é que o dono da oficina mecânica ele precisa se comportar diante de um cenário extremamente digital, né? E como isso pode impactar os negócios. Então, essa série ela é importante. Isso tudo Mas voltando à pergunta. Isso tudo esses episódios que vão vir na sequência, essa sabatinada que você vai me dar? Essa é só o começo. Mas eu vou pedir a galera para descer um litro de água aqui para mim. Mas vamos embora. Só esquenta. Você precisa nesse, vamos por parte. O que você precisa agora? Soraya, na prática de uma oficina que ela entendeu que o pós-venda é importante, é fundamental, quais foram os resultados que você olhou na prática e o quanto isso impactou a oficina mecânica e o quanto isso ajudou ela no dia a dia? Jason, a melhor coisa que existe é a gente tratar algumas coisas com informações numéricas. No ano passado, a Concept teve, na sua totalidade, nós atendemos aproximadamente 230 oficinas, e o ROI, que é o quê? O valor de investimento que você investiu voltou no teu bolso. Nós tivemos um ROI de quase 19 vezes o valor que esse dono de oficina investiu. Ou seja, se ele me deu R$1.000, eu fiz voltar no bolso dele 19 vezes. Quando eu falo é claro que é toda a nossa equipe, né? Eu tô vestida com a armadura da nossa empresa, assim, né? Tô aqui guerreando em prol de uma única unidade. As mudanças são drásticas. A primeira coisa que existe é que quando esse dono de oficina traz a oficina dele para ser cuidada por nós, ele ganha 4 especialistas, onde ele provavelmente dentro da oficina dele, às vezes nem teria tempo, não teria espaço para formar, para moldar tudo que ele queria. Então já começa a grande mudança aí.
especialistas em cada área, tanto num pós-venda para escutar esse consumidor falar, outro especialista relacionado ao Google, um mentor para analisar a carteira dele, fazer reuniões periódicas com ele para entender aonde está entrando verba, aonde está saindo, aonde está esgotando dinheiro de forma errada. Então, tudo isso a gente faz dentro do Alto Engrene hoje, que a gente chama de novo conceito, tá? Chama esse consumidor para voltar. Então, a primeira mudança que a gente vê é a entrada de 4 novos funcionários trabalhando 100% em prol dessa oficina. Quando a gente fala que a gente tem 4 funcionários, são 4 especialistas, e cada um dentro da sua área. Então, a pessoa responsável pelo Google vai potencializar essa plataforma, que aí vou deixar esse assunto lá para a hora que a gente for falar da digitalização, que é uma das maiores plataformas que existem, e o cara ainda está olhando o Meta, que é Facebook e Instagram. Então, muitas coisas são distorcidas, e ele não tem culpa, porque ele não é obrigado a saber quais são as frentes de trabalho dele. Ele é tão especialista no que ele faz, ele é técnico, que ele vai ficar embaixo do capô. Hoje de manhã eu estava acompanhando, inclusive, uma pessoa da nossa área comercial a mostrar o que a gente fazia, e o cliente falou assim, né, o lead ainda, né, que ele está sendo esquentado para entender se ele quer vir para nós ou não. Ele falou assim, eu já tenho minha oficina há 8 anos, está na hora de profissionalizar. E isso foi muito gostoso escutar, porque é nesse nível de consciência que ele tem que estar, independente do tamanho da oficina, independente do tempo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não existe comparação. Mas é o nível de consciência que ele tem que estar para entender, opa, eu quero me posicionar diferente no mercado. Quando ele quer, ele vem para nós. Porque sozinho, Jason, ele não vai conseguir. Então, é importante que hoje ele saiba que existe uma empresa que não é uma assessoria, que é uma empresa tão ampla que a gente... Eu vou até brincar, né? Semana passada a Dani estava sentada aqui comigo, nesse mesmo cenário, conversando sobre isso, e ela falou, eu fico louca quando alguém fala que a Concept é uma agência, porque isso é muito real. Nós vamos colocando as soluções nos clientes de acordo com a necessidade dele, então é um processo 100% customizável, sabe? É um quebra-cabeça. Então, não é só o pós-venda que acontece. A gente vai trazendo outras soluções que dão força, dão base para essa oficina ser autossustentável com dinheiro no bolso para investir na hora que ela precisa, para fazer aportes na hora que ela precisa. E aí você me fala qual é a principal mudança. Hoje me lembrei, inclusive, acompanhando essa pessoa que estava junto com a gente de manhã, quando ele falou assim, eu quero me rentabilizar melhor. E eu disse para ele, então, a gente vai mostrar o valor para o cliente. E ele falou, é isso, não é preço, é valor. E eu falei assim para ele, se você pegar o valor em preço, que a gente vai te cobrar mensalmente, e dividir pelo número de clientes que passam, e você embutir, olha o que eu falei, esse valor no tratamento, na hora que ele paga para você, nem você sente que você está tirando do seu bolso, e exatamente ao contrário, o cliente ele é grato, porque ele sabe que, de fato, ele é cuidado e ele é assistido. Então, essa é a primeira grande mudança, que o consumidor sabe, de fato, que não é um interesse da venda pela venda, mas um cuidado real que deve ser feito no momento que esse carro acabou de sair da manutenção preventiva ou passou por uma oficina. Boa, muito bom, muito bom. Eu gostei da aula. E tem uma coisa que eu queria ficar pensando, que você estava falando, eu estava prestando atenção. Quando você fala de pós-venda, não é só a ferramenta para poder atender bem o cliente após o serviço. Ao meu ver, é o conjunto de ferramentas somatizadas e gera diferença em valor tanto para a oficina quanto para o cliente. Eu acho que essa é a primeira lição que nós devemos tirar hoje dessa série sobre a questão do pós-venda, né?
São ferramentas específicas para cada situação, onde existem especialistas que tratam de cada dor, vamos dizer assim, e mostrem que tem um caminho que deve ser seguido. E isso é muito importante, né? Porque esquecemos disso. Jason, o que você falou é importante e eu preciso me lembrar de algo. Hoje, todos os clientes que vêm para fazer o serviço conosco, da solução Novo Conceito, eles têm que ter um RP implementado dentro da empresa dele, que é a escolha dele. Nós não somos uma empresa de RP, nós não temos um sistema que roda para chamar o cliente. Como eu disse antes, é 100% humanizado. Todos esses RPs que estão conosco, que são parceiros da Concept, têm dentro do módulo deles chamado Marketing Gestão com o Cliente. Aí eu te pergunto, não duvidando de forma alguma do que o RP coloque dentro desse pacote e disponibiliza para esses clientes. Por que será que, mesmo assim, esses donos de oficinas acabam escolhendo a gente para fazer uma gestão? Eu te pergunto, por quê? Será que tem a ver com a ferramenta ou será que tem a ver com o que ele quer de resultado? Porque não é uma mensagem que vai mudar as coisas. É um caminho contínuo de olhar cada processo, cada preço, cada detalhe, de escutar o cliente. São muitas frentes, muitas frentes. Então, se fosse por isso, o RP ele nem estaria conosco. É um cliente que já tem um nível muito diferente do mercado. O cliente, para virar cliente da Concept, que é o dono da oficina, quando ele escolhe estar junto com a gente, ele já está com uma que seja envergado para um diferencial no mercado. Aquele cliente que não tem esse tato, ele não vem para ser cliente da Concept. Não está maduro o suficiente ainda. Precisa ainda criar um pouquinho mais de consistência para poder atingir isso daí. Soraya, gostaria de agradecê-la. Já passou muito rápido. E eu quero que o pessoal que esteja e que irá assistir, né, esses episódios, eles entendam que o pós-venda, através da Concept e de todos os conceitos que vocês estão apresentando aqui para a gente, entendam que é uma ferramenta que não é só um mimimi, né? Mas é algo que realmente faça parte da cultura e que mude a história, tanto do cliente, sentir cuidado, quanto da oficina mecânica, que aplica isso muito bem. E a próxima, nossa, aí nós vamos entrar mais profundamente nessa situação, é de como trazer dinheiro através do pós-venda para o dia a dia da oficina. Obrigado, Soraya, que honra, e obrigado de verdade por esses ensinamentos aí tão bacanas. Eu que agradeço, Geisa. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo, porque essa publicação também vai estar no nosso canal do YouTube. Se você quiser saber mais sobre a Concept, a gente vai deixar um link onde você pode agendar um horário com um especialista. Ele vai gentilmente pedir para você marcar um horário que seja na sua agenda e na nossa também, para a gente poder apresentar para vocês as soluções que nós temos para ofertar para a sua oficina e você também se descolar no mercado aí dentro da sua cidade. Alto Papo, diretamente do Rio Grande do Sul, junto com a TV Reparação Automotiva, aqui montamos essa série especialmente para vocês, com essa especialista da reparação, Soraya Cordeira. Soraya, grande beijo e obrigado. Muita informação boa e vai ter mais, hein? Não vai escapar não, Sô. Até mais, Geisa. Eu que agradeço. Forte abraço. Até mais.